Muito boa tarde para você que estava aguardando ansiosamente mais uma super edição do nosso Brand Podcast. Transmitido diretamente dos estúdios Brazucas em São Paulo, e hoje eu vou falar para vocês que está sendo uma honra, porque o meu convidado, ele está acostumado a dirigir. Esse homem está se segurando aqui na cadeira porque ele está acostumado a dirigir, ele não está acostumado a ser dirigido. E vocês vão entender isso. Mas eu vou segurar minha ansiedade aqui, vamos falar aqui os recadinhos que eu tenho para dar para vocês. Primeiramente, quero mandar um abraço para a TV WTJ Minas. Vladimir, um forte abraço para você, para todo o povo mineiro que está aí, sentado no sofá da sua casa, assistindo nossos programas. Obrigado de coração pelas mensagens, eu tenho recebido várias. Quero agradecer agora também mais uma emissora que se juntou a nós, a TV Recôncavo, Bahia e região de Camaçari, Sid Clay. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado de coração por ter recebido todas as nossas produções, não só o Brand Podcast, mas também todas as produções aqui do Estúdio Brazucas. Prazerzaço, tá? Trabalhar com vocês. Essa é a grande novidade de hoje, né? Mais uma televisão se associando a nós e levando para sua casa. Então, um beijo especial para todo o povo baiano que está sentado aí no sofá. Pegue o celular, abra o aplicativo do YouTube e procure lá, @brand.podcastshow. Vai lá, começa a seguir, segue o canal para acompanhar nossas edições, faça comentários, críticas, mande beijo e assim por diante. Os nossos convidados adoram e os nossos convidados que são as nossas estrelas. Quero mandar um abraço especial para o Carlão e toda a equipe da padaria Periquito, que eles assistem nos nossos edições de podcast. Sempre que eu vou lá me recebem com muito carinho, então forte abraço para vocês aí. E pediram para que eu lembrasse, com toda certeza não ia esquecer. Então, um abraço para vocês especial. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações. Quer ter uma experiência legal de áudio e vídeo? Ativa aí a engrenagemzinha do YouTube e coloca aí 1080 por 60 fps. Quero agradecer também ao DJ Mark Lopes, que esteve aqui nos estúdios Brazucas me entrevistando para levar aí na faculdade de comunicação e rádio uma entrevista de como montar e conduzir um podcast. Eu quero agradecer de coração, não imaginava que ia virar uma referência aí nesse sentido, e aí ele veio aqui fazer essa produção, eu recebi. Um forte abraço para todos os alunos aí que me mandaram mensagens, agradecendo as informações, tá? Essa edição é tanta coisa especial que a partir desta edição nós temos um correspondente internacional, é o Cláudio Canadá. Cláudio Canadá, obrigado, muito obrigado pela parceria, intermediado pela FLR Comunicação. Fernandinha sempre em todas, trazendo várias novidades. Agora nós temos um correspondente internacional que está neste momento em Lisboa, Portugal, que vai trazer uma série de informações do que está passando lá fora na Europa, e ele conduz aí um programa chamado Raízes do Brasil, que é transmitido em 40 rádios, totalizando 5 milhões de ouvintes. Nossa, é uma dimensão gigantesca, e passa em Portugal, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos e Amsterdã. E o espaço é de 2 horas de duração de programa. Então, Cláudio, forte abraço para você, sucesso no programa. Traz um recadinho para a gente aí, a primeira informação aí das músicas brasileiras que tocam em Portugal e nessas regiões. Com vocês, Cláudio Canadá. Olá, amigo Rubão, um abraço para você, direto aqui de Lisboa. Um abraço também para os nossos amigos ouvintes, telespectadores e internautas que estão curtindo, ligados aqui no Brand Podcast. É uma alegria estar aqui participando deste podcast tão famoso, tão bacana, tão cultural, que traz muitas coisas bacanas para os nossos telespectadores, ouvintes e também internautas. Muito bem, eu estou aqui em Lisboa, em Portugal, e obviamente que a nossa música, a boa música brasileira, invadiu não só Portugal, mas também diversas partes do mundo, não só agora, mas desde os anos 30, com Noel Rosa, com João Gilberto, Dick Farney, Roberto, Erasmo Carlos e tantos outros grandes nomes
que a música popular brasileira possui. Esta interação com os estrangeiros sai da qualidade musical que os nossos artistas possuem. E em Portugal não foi diferente, afinal, a língua é praticamente a mesma e a quantidade de brasileiros que está vivendo neste momento no país é imensa. E assim, todas as semanas aqui no Brand Podcast, eu vou trazer um artista brasileiro, uma música nova que está fazendo a cabeça dos portugueses e deixando os brasileiros se sentindo um pouquinho mais em casa. Também faz parte, não é? Então, esta semana, para começar bem a minha participação, eu vou trazer um projeto brasileiro muito bacana. É a música Deixa Rolar, com a banda Rix, um projeto muito bacana que está começando muito bem, com uma sonoridade que mescla o rock e o pop nacional, que tenho a certeza que vai fazer muito sucesso no Brasil e também aqui em Portugal. Esta banda é muito bacana, quero aproveitar e desejar também muito boa sorte a toda a galera da banda Rix, que está começando este projeto muito bacana e que esta semana vamos lançar aqui em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos e também no Luxemburgo em mais de 40 emissoras de rádio, através do meu programa de rádio, o Raízes do Brasil. É isso aí, Rubão, muito obrigado aí pelo espaço, um abraço a todos os nossos amigos que estão ligados aqui no Brand Podcast. Eu volto na próxima semana com mais uma novidade para todos vocês. Tchau. Só quero lamentar se te magoei. Cláudio, obrigado pela dica, muito obrigado aí pelos votos, e agora o Cláudio faz parte do Brand Podcast, a família está crescendo. E, de novo, o FLR, muito obrigado, Fernandinho e toda a sua equipe. Bom, agora eu vou falar aqui do meu convidado. Meu convidado deve estar tendo um parto aqui do meu lado, porque ele está acostumado, como eu disse, a dirigir, e esse cara... Quando eu recebi o currículo dele, eu não acreditei. Primeiro que eu vi os logotipos da TV Gazeta, da Rede TV, da Bandeirantes, do SBT e da Record. Eu nasci no ano de 73. Entendeu? Eu nasci no ano de 73. Em 74, ele era produtor musical da discoteca do Chacrinha. Só para vocês sentirem o peso do negócio. Então eu não vou falar todos aqui, porque ele trabalhou em várias produções e várias emissoras, mas eu posso citar algumas. Produtor do Raul Gil, Clube do Bolinha, a gente falou a respeito disso à tarde, Show da Tarde, que mais aqui? Sargentelli, olha os nomes. Programa Qual é a Música, de Silvio Santos, que mais aqui? Carrossel no SBT, enfim, ele tem várias coisas que ele vai poder falar para nós. Aqui, Reginaldo Rossi, Calbi Peixoto... programa do Gugu, quem não assistiu o programa do Gugu, né? Ele era um manager, ele fazia o gerenciamento da carreira da banda Djavu e Juninho Portugal, quem não escutou, né? Inclusive ele tem um projeto musical super bacana que na semana que vem vai estar ao ar, que é novidade. Que mais? Ele também é o idealizador do Arena Music Sertanejo. E vou falar aqui dos dois últimos projetos dele, que ele produtor musical do programa da Sabrina, né, na TV Record, e agora ele está atualmente trabalhando com o Geraldo na Rede TV. É muita emoção, desculpem, mas é muita emoção. E se não for assim, não é verdadeiro. E se não for verdadeiro, tem que fazer aí sentir todo esse frisson, esse calor, porque não é todos os dias que a gente tem um cara de pedigree, com um nome super forte, dentro do meio artístico e que trabalha na televisão, que está hoje participando aqui do nosso podcast, e o primeiro podcast da vida dele. Olha que top, ele já falou para mim, olha, nunca fiz podcast, primeira vez. Com vocês, um enorme prazer, que eu apresento Valdir Vieira. Que satisfação. Para você deve ter sido um parto, porque você deve estar aqui se segurando e falando, meu Deus, vou dirigir esse cara, vou fazer aqui, vou fazer ali. Não, estou tranquilo. Então, que bom. Vamos contar as passagens, né, desse tempo todo de televisão. Muito bacana. Dá um oi aqui pro pessoal que está te assistindo. Prazer estar aqui hoje. Vamos conversar bastante. Valdir, que currículo maravilhoso. Pergunta que não quer calar. Para chegar nesse pedigree, com essa carreira linda que você tem, essa história linda que você tem, e essa vitalidade, né? Porque você também aqui não está parado, porque hoje você já trouxe uma novidade para nós aqui super bacana, que você vai lançar aí nos próximos meses, que é
a cantora Claudinha Andrade. Isso. Então, de onde vem essa vitalidade toda, com toda essa história de sucesso que você tem na televisão? Na realidade, é o seguinte, você tem que realizar sonhos das pessoas, né? E muitas vezes quem está por trás das câmeras é o responsável de realizar esses sonhos. E na realidade eu tentei realizar um sonho meu, eu vi que não era a boa, eu fui realizar o sonho dos outros. Cara, não, mas é verdade, o que você está falando é interessante porque, assim, você pode não estar trabalhando diretamente naquele sonho que você idealizou, mas você está fazendo parte do processo e fazendo com que outras pessoas tenham uma projeção, né? E tenham sucesso. Qual que era o seu sonho inicial? Ah, o meu sonho como músico, né? Depois eu queria ser artista. Você Quem queria que ficar não quer? famoso, Porra! sair na rua, dar autógrafo. Não, eu cheguei até na época que eu participei dos programas de calouro, eu dei uns autógrafos, fui bem, já Ah, aproveitou aí a fama. aproveitei. Só que tem um detalhe, né? A gente vai indo, tentando encontrar uma saída para entrar na música como artista mesmo, mas eu vi que depois participei de programas de calor, Silvio Santos, Raul Gil, Bolinha, Chacrinha, e eu cheguei numa data, eu me lembro, 1972, ali na TV Record, na Miruna, eu, eu falei, pô, eu acho legal, pô, né, você vai participar de um programa de calouro, não tem ninguém para acompanhar, dar o tom para o produtor, levar para o maestro e tal. Eu me propus a fazer isso, né? Cheguei para o produtor e falei, ó, você não quer que eu tire os tons? Você lá vai falar, ó, não tem dinheiro. Eu falei, não, eu queria entrar num negócio, me beneficiar ali. Entrei, comecei a tirar os tons e tal, e naquela tarde o cara me deu um papel. A discoteca da Record era uma discoteca grandiosa, né? Aí ele falou para mim, olha, dá para você pegar um LP na discoteca? Eu falei, dá, subi lá, vou lá. Aí cheguei lá, peguei, quando eu olhei, "Ô, você tem esse disco aqui? Ah, tem, me deu o LP. Eu peguei o LP. Quando eu vi o LP, olhei para aquela foto, eu falei, não quero ser mais artista, não. Por quê? O que que tinha nesse LP? Porque era um LP do Ronivon. Caramba. O cara bonito, olhos verdes, cabelo impecável. Eu falei, não quero ser mais artista, não. Sério? Foi por Não. isso? Esse olho A bateu o olho e partir falou... daquele momento, eu falei, parei. E o meu objetivo era, falei, eu quero entrar para a televisão. Caramba. Por quê? Porque eu sentia que na época, hoje não é tanto, mas naquela época era muito menosprezo com os candidatos que iam cantar. Uns eram bons, outros eram ruins e tal, mas não tinha aquela dedicação dos produtores na época. E eu falei, pô, eu preciso entrar para poder, porque eu como músico conhecia muitos músicos e muitos cantores também da noite e tal. Então eu via que esses caras muitas vezes não tinham o valor devido, sobrava. Pra você tirar uma ideia, pra você só tirar uma ideia, eu comprei um terno, não era bem um terno, eu comprei uma roupa no Mapping Hum. para cantar no Chacrinha. Eu fiquei 3 meses esperando para cantar. Cara, O terno até desbotou, eu paguei, entendeu? Então, aconteceu muitas, aconteceu, coitado, o produtor também, aconteceu de eu participar de programa, por exemplo, ganhei uma televisão. Eu ganhava televisão e não saía do lugar com a televisão, eu já tinha que vender para dar uma grana pro produtor. caramba. Eu ganhei uma bicicleta no Chacrinha. Essa já foi desmontada na hora lá. Então, essas coisas que eu vi, eu falei, pô, meu, e outra, você chegava num programa, você queria, eu quero cantar tal música. Ah, não, essa música não, você tem que cantar essa. Então, não tinha. Eu falei, meu, eu tenho que dar um jeito de
vou entrar, vou ver o que acontece. Aí entrei, comecei a produzir todos os programas que eu cantei como calouro, Chacrinha, Bolinha, Silvio Santos, Raul Gil. Eu fui depois produzir todos eles. O Bolinha, ele foi considerado o melhor programa de calouros da televisão na década de 80, 80 e pouco e 90, porque eu tinha um cuidado com os caras, eu escolhi o repertório junto com o cara, o melhor pro cara se apresentar, porque é uma competição. Não adianta eu dar uma música ruim e falar, canta isso daqui, porque não sei o quê. O cara canta pra caramba, vai cantar aquela música, não vai ter O mesmo o impacto. mesmo impacto. Então, na realidade, foi isso. E eu entrei na televisão para descobrir talentos. Então, hoje, eu fico feliz, por exemplo, de ter 81, eu fazia o Darcio Campos ali no Teatro Bandeirantes, e nessa época aí eu tinha um quadro chamado Mini Parada. E eu tive a felicidade de lançar Simone com 3 anos de idade, Olha isso. Celton Mello com 7 anos de idade, e ele fala, todos os programas ele fala que ele participou do Bolinha, do Darcio Campos, do Bozo, porque eu também fui diretor musical do. Caramba, rapaz. Então, o que acontece? A gente fica feliz porque quando você pega, em 81, você dá um cartão, você tira um cara tinha 11 anos, você tira um cara da fila, que era uma fila enorme. Como ele era criança, eu separava a criança, as mulheres mais idosas, eu separava e tal. E ele ganhou o programa, cantando Porto Solidão, em 81, tinha 11 anos de idade. Eu dei um cartão para ele, 30 anos depois ele fez um livro contando Na Estrada, e aí essa pessoa que eu vou te falar, ele me colocou no livro e guardou aquele cartão que eu dei para ele. Caramba. Aquele cartão, nome dele, José Daniel, cantou Porto Solidão, em 1981, tinha 11 anos, minha assinatura é o Daniel, Cantor Daniel. cantor Daniel. Caramba, eu tive o prazer de... Naquela época que tinha o DVD físico, né? Porque o engraçado é que as pessoas, principalmente os artistas hoje, eles continuam falando, vou gravar um DVD. Não existe mais o DVD físico, né? Não tem mais, mas deram um apelido para essa produção audiovisual. Certo. Né? Mas eu tive o prazer de ir na gravação do DVD do Daniel, quando ele fez a produção, foi o DVD verde, de capa verde, eu tava lá, eu fui convidado inclusive pelo Peninha, o Peninha que me levou, porque daí o Peninha tem uma parceria com o Daniel e dava as composições para ele. O velho Haroldo, arrumei muito computador dele, já convidei ele para vir aqui, tô esperando ele vir. Você vê, o Peninha, ninguém sabe, mas ele casou com uma bailarina do Bolinha. Sim. A Valquíria. Eu já tive a oportunidade, eles já passaram o final de semana conosco, com a família, tudo. Então, assim, foi uma época bem gostosa de estar todo mundo junto e de ver, por exemplo, eu me recordo na sala que foi um momento para mim único, que ele catou o violão e falou, gente, ninguém tá gravando nada, porque naquela época a única coisa que você podia gravar, porque não tinha celular, a única coisa que você podia gravar é se você tivesse aquelas filmadoras VHS, né, que você botava a fita. Aí ele falou assim, alguém tem uma filmadora, alguém tá filmando agora? Não, ninguém tá filmando nada, né, então eu vou mostrar para vocês. Ele catou o violão, colocou na perna, porque ele bebe só vinho, e aí ele tava na sala e ele falou, vou cantar uma música para vocês. Ele você que está aí sozinha, eu também estou sozinho, então vamos juntar. Aí ele virou e falou, tô dando pra uma dupla aí, chama João Paulo e Daniel. Falei, essa dupla aí, que naquela época era essa dupla aí, e que se transformou nessa magnitude toda, na carreira linda do Daniel. O Daniel é um cara, eu conheci ele naquela época, ele é o mesmo até hoje. Ele, para mim, é um dos artistas mais regulares que existe na história da música brasileira. Vou te explicar o porquê. Não teve uma apresentação na televisão que ele não saísse, quando ele fosse finalizar, que ele falava assim, nós agradecemos. Aí teve um apresentador que teve coragem de perguntar, ele falou, você fala isso por conta do João Paulo? Ele falou, não, ele falou da família toda que está envolvida lá atrás, desde o holding, o ônibus, os produtores, os assessores. Ele falou, isso aqui é uma empresa,
Para o Daniel estar cantando aqui, tem muita família envolvida que o sucesso do Daniel sustenta todo esse processo. Então eu achei bonito ele falar nós, porque embora ele fosse um cantor solo, ele lembra de todos os outros. A gente teve uma conversa hoje sobre isso aqui, né? Ele já vem de família, né? Então, Educação, né? educação, então, Educação. tudo, né? Que a gente teve uma conversinha, eu e você à tarde, quando você chegou, sobre monstros, né? Bem, não, é que muita gente não está preparada. Eu falo sempre que o artista, ou na vida, se não tiver as duas coisas principais, a humildade e a gratidão, ele não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas isso é para qualquer cenário, Então, né? Para qualquer segmento, para mas qualquer é que profissional, né? o artista, ele quando está começando é uma coisa, depois já é outra, quando entra muito dinheiro já muda tudo, então é complicado. Se o cara não tiver uma base estrutural, ele se perde, né? Eu concordo com você e eu quero aproveitar a sua experiência, porque de todas as edições que eu tive aqui, todas são especiais, mas a sua, sem dúvida nenhuma, para mim, está no mesmo patamar A gente faz parte da história da... Não, mas você faz parte da história da televisão brasileira. Eu recebi o Leão Lobo, que também contou toda a trajetória dele na televisão, enfim, a experiência dele com o Silvio. Eu fiz um show de calouros com ele lá. Então, e aí eu falo, hoje eu estou recebendo a pessoa que orquestrava tudo, de saber exatamente que momento coloca um, que momento que o outro sai, qual que é o de melhor, porque você falou uma frase que me chamou bastante atenção, que é você ajudar a escolher o repertório daquilo que a pessoa pode concorrer para poder ter uma chance de ganhar. Claro, Cara, porque isso eu é ficava um... de olho no jurado e no Bolinha. Então, se eu convenço o calouro a subir numa estrutura maior, o Bolinha se empolgava, o jurado já olhava para ele, então aí já era um outro impacto, né? Agora, se a música começa, pá, 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 e termina, não rola, né? Mas você sabe, então eu tenho a visão errada sobre isso, porque eu assisti muito programa de auditório, que não tem mais, né? Certo. Hoje, os programas de auditório que tem, eles são quase programas de auditório, não é igual àquela época. Né? Por exemplo, eu assisti a Luiz Lauro Show. Eu fui produtor do Luiz Lauro. Eu conheci o Luiz Lauro. Isso não tá aí, um monte de coisa não tá aí. Precisa colocar tudo isso aí dentro dessa história, que é uma história Teatro linda. Zácaro. Teatro Zácaro. Conheci o Zácaro, que fazia o Almoço com as Estrelas, né? Então, assim, nós tínhamos uma gama de propostas naquela época de programas de auditório completamente diferente. Eu lembro do Menudo entrando na TV Record de BMX, de bicicleta. Eu te conto a história do Menudo. Na época foi em 84, eles fizeram um show no Morumbi e eu produzi o Raul Gil. E aí eles saíram do Morumbi e foram para o programa do Raul Gil. Meu amigo, aquela volta ali da Miruna e a 23 de maio, lotada de gente, entendeu? Caramba. E eu fazia também na época o Barros de Alencar. Programa Barros de Alencar. Você citou muito bem, eu estava tentando lembrar o nome dele, que ele falava, menina, segure-se nas cadeiras, como você, cara, aquela chamada de bordão dele, né? Não tinha vinheta gravada do Barros de Alencar. Eu que cantava com o auditório Barros de Alencar, vai você cantava? Às 7 mais do dia, às 7 campeãs. Cara, que legal isso! Olha que fantástico! Eu lembro bem desse programa porque ele tinha uma audiência super alta. Porque... Você lembra do Vassourinha? Lógico. A hora do balado já começou. Quem não cantar dinheiro, o balado já tocou. Nossa, eu vou falar para você que é assim. Para mim, conversar com você é passar um filme na cabeça. Porque eu sempre consumi televisão. Nós não tínhamos tanto a difusão de uma TV paga, né? E quando ela nem tinha TV nem tinha paga. TV paga. E quando ela chegou era caríssima, porque a gente falava que era TV de rico, né? E você consumia muito televisão porque você parava. Muitas vezes você deixava de sair para ficar na frente do televisor para assistir o quê? O programa semanal daquela pessoa que você gostava. Então, eu vou falar para você que assim, quem nunca da nossa época vai dizer que os domingos era companhia, era ou do Gugu no domingo legal. Não, mas antes tinha, antes do Gugu, na realidade, né, o Gugu foi um cara, eu fui produtor do Gugu. Caramba. Ele diretor do Domingo no Parque.
Puta, Domingo do Parque, cara. O que eu sonhei com aquele tênis Montreal e eu falava, menino burro que acendia a luz e ele falava, quer trocar tudo isso por uma bicicleta? Então, nessa época, e a história do Gugu também teve um lance legal, porque não era ele para apresentar o Viva a Noite. Não era? Não era ele. Ele só apresentou o Viva a Noite porque teve uma passagem antes, que ali a Vila Guilherme, quando chovia, alagava tudo. Sim, eu lembro, mostrava. Então, televisão. tinha gente vindo de caiaque lá para poder entrar na televisão. E tinha um programa chamado Sessão Premiada. E o Paulo Barbosa, que faleceu, um radialista, ele apresentava a Sessão Premiada e nesse dia choveu pra caramba. E aí quem apresenta, quem vai apresentar, quem estava lá na Vila Guilherme? O Gugu. Vestiu um paletó e entrou. Nessa época eu não fazia a Sessão Premiada, eu produzia o Raul Gil. E aí é o seguinte, nós levamos depois de várias apresentações do Gugu Live, levamos ele para fazer o júri do Raul Gil. Caramba. Ele fez o júri do Raul Gil. E você acredita, você viu falar de um cara chamado Mauro Zuckerman? Eu vi sim. O sobrenome já, mas. O Mauro Zuckerman era um locutor, hoje ele faz leilão. O Mauro Zuckerman participou, sabe com quem no show de calouros? Com o quê? Com o Geraldo Luiz, Com o Geraldo Luiz? em 83. Caramba! E o Geraldo perdeu o Mauro Zuckerman. E o Silvio achava que o Mauro Zuckerman era o cara. Um dia, eu me lembro que eu estava sentado, estava aguardando para começar o programa do Silvio, e eu e o Calói, que era o diretor do TV, chegamos no Silvio desse e falamos, pô, você não testa o Gugu? O Silvio Santos falou, o Gugu não sabe nem andar. Caramba, cara. Você entendeu? Então, aí teve o teste, teve não sei o quê, e aí o Gugu foi escolhido, aí ficou o cara que começou a apresentar o Viva a Noite. Eu gostava do programa Viva a Noite, primeiro porque ele criou aquele bordão, né? Viva a Noite, todo mundo fica viva, viva, viva. E aquela mãozinha andando no palco, aqueles bichos todos que andavam dentro do palco. Depois ele lançou o Bugalu. Lembra do Bugalu? O Bugalu era O Gugu, na realidade, eu produzi praticamente, junto com o João Plinta, que faleceu, né? Nós produzimos praticamente todos isso do Gugu. O Gugu gostava de passarinho. Tinha que ter passarinho. Passarinho quer dançar, depois... Pô, aquela música virou... Pintinho, amarelinho e tal. E aí eu fiz uma abertura pro Gugu, que foi do Domingo Legal. Piu, 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 piu. Piu, piu, Ah, eu piu, lembro isso daí. tá dançando passarinho. Piu, piu, piu. Então tem uma Mas história bacana com... você vê como que a coisa era uma febre, porque o Gugu, embora ele não fosse cantor, eu lembro que teve... Naquela época era showmício, era permitido. Putz, Eu lembro que ele foi lá na região onde eu morava. Onde é? Eu morava na Zona Leste. E aí, lá em Itaquera. E eu lembro que eles montaram um negócio grande. Eu falei, quem será que vai vir? Tal, não sei o que. Aí o político vai lá, povo brasileiro, não sei o que, pedindo voto. Não sei, com vocês, Gugu Liberato. Cara, quando eu vi o Gugu com a Mariette e a outra dançarina de palco da época, e o Gugu cantando Pintinho, ninguém, cara, aquilo virou uma coisa ensandecida. Pintinho veio depois, mas quando veio Passarinho quer dançar, bicho vai dançar, ali aí ele começou a atacar mesmo para vender produtos para criança, né? Ali infantil. Isso é que eu achava interessante. Por exemplo, o Silvio Santos também não era cantor, mas ele lançou um monte de músicas, né? Carnaval pra caramba, mas era aquele, em estúdio você faz o cara cantar, nem que... A famosa pipa do vovô não sabe mais, eu acho que gravou na mente de todo mundo. O Silvio Santos, ele tinha ritmo e ele não era um cantor, mas para fazer essas músicas de carnaval, essas brincadeiras, ele cantava mesmo no tom. Que eram marchinhas, na verdade. Outra, né? Naquela época não tinha dublagem, era a orquestra, tinha a orquestra dos mais Zezinho, que, pô, meu. Maestro Zezinho, bem lembrado. Tinha o coro, mas tinha ele cantando também, né? E outra, as pessoas criavam na cabeça das pessoas aquela coisa do quem é. Lombardi, por exemplo. Todo mundo queria ver o Lombardi.
Mas o Silvio deu a sacada de não deixar, Não deixar ele aí aparecer. que tava o pulo do gato. Você sabe que quando eu era adolescente, foi poucos tempo atrás, aí, uns 5 anos atrás, quando eu era adolescente, eu fui no programa Passo Repassa. Com quem? Com Foi o Gugu? com o Gugu. O E aí eu Gugu, vou falar pra você que eu fui lá na Zona Norte, e quando eu cheguei tinha Não, um era lá no teatro. No teatro ali na Taliba Leonel. Taliba Leonel, É. isso. Aí quando eu cheguei lá, na frente tinha um carro que era do Gugu, e o pessoal colocando um recadinho pro grupo Dominó, que ele era dono da Promorte. Claro. Aí o pessoal colocando um recadinho pro Dominó, e você olhava e falava, caralho, Dominó anda nesse carro, que também era um sucesso, porque o Gugu era mágico, né, para poder fazer Claro, lançamento. claro. O que eu falo, a pessoa tem excelência em apresentação, mas também desenvolveu competências como produtor musical, diretor, empresário, enfim, verdade. lançando tudo aquilo. Então, assim, era sucesso. Eu lembro que tinha o Dominó, na época depois lançaram um grupo chamado Grupo Ciclone, o outro era Tremendo, Polegar, porque o Menudo deu certo, e aí falaram, vamos replicar esse troço aqui. Aí, Boy band, né? boy band. Aí eu falei, caramba, cara. E você via que todos estavam fazendo sucesso. E quando eu fui pro programa Passo Repassa, eles avisaram que ia ter a abertura do Domingo do Parque. Eu não acreditei que eu participei. E aí o que acontece? Eu vi o pessoal do palco passando, na época, não lembro se era o Rock ainda, mas ele falou... Não, sempre foi o rock. Então era o Rock, que ele falou o seguinte, ninguém mascando chiclete, o Silvio não gosta, perfume, quem tá usando perfume, joga pra lá. E outra, lanche pra todo mundo. Eu falei, cara, ganhei um refrigerante de lata, porque né, não era o acesso Era o fácil. X Silvio Santos. Assisti o Silvio Santos. E daí todo mundo. Aí depois todo mundo consumiu, fez o lanche. Aí passavam umas pessoas lá da área de empresa, recolhendo porque ele não gostava de bagunça, não gostava de sujeira. E aí eu lembro que quando ele entrou e ele passou do meu lado daquele jeito, para mim foi um momento histórico, assim, né? Ele passando do meu lado, eu falei, cara, eu tô participando da abertura do Domingo do Parque. E é o pessoal mais saudosista que tem, que é o pessoal da década de 80. Você vem bem antes disso. A minha pergunta agora é em relação ao processo de divulgação, processo de fazer televisão. Você viveu tudo aquilo que era, que a gente pode dizer, que era um trabalho artístico, tinha que fazer manualmente. Hoje você tem muito computador, você tem muita tecnologia. O que você enxerga de diferença nesses dois cenários? O de hoje, porque você está atuante, e o do passado? Na realidade, o que aconteceu? Naquela época, a música era muito melhor, tinha mais qualidade musical. E outra, hoje, a diferença é que hoje, por exemplo, você pode ver que vai chegar um ponto que o brasileiro não vai ter memória musical, porque é descartável. Você pode ver, vamos falar de um artista de um ano atrás, apareceu outro, já nem lembra. Verdade. Se ele grava uma música lá, fez sucesso, mas daqui a pouco lança outra, essa outra encobre aquela. Então, é diferente. Por exemplo, lá no Geraldo, o Robson é meu amigo, tem uma história também bacana com ele, que é o diretor. Abraço, Robson. Que eu falei para ele, quem está em casa assistindo televisão não é o jovem. 6 horas da tarde, você acha que o jovem ou está no computador, ou está no shopping, ou está em algum lugar, numa balada. Então, você tem que fazer um programa para quem está em casa assistindo televisão. Uhum. Então, criamos 2 quadros da Máquina do Tempo, que eu trago, a gente mistura jornalismo com música. Músicas que marcaram. A semana foi o Teodoro Sampaio. Aí você tem um outro quadro, Ídolos para Sempre. Aí nós trouxemos o The Originals, que cantaram década de 60, Renato Seus Blue Caps e os Fevers. Então, esse público é saudosista e ele está em casa e vai sentir o prazer de relembrar a década de 60 e 70, que de repente a maioria já não tem o pai, não tem a mãe. Então ele vai relembrar a época que ele tinha a família junto dele, a música, os momentos, o amor da vida dele. Então a diferença é essa, vai chegar uma época que não vamos ter memória musical. O que você falou tem
Você tem toda a razão, porque hoje, quando eu vejo as pessoas consumindo TikTok, quando as pessoas estão consumindo as redes sociais, elas falam... Eu tive uma conversa recente com uma pessoa bem mais nova, e ela virou e falou assim, eu tenho 200 mil seguidores. Aí eu virei e falei, pô, você tem 200 mil seguidores? Que bacana. Ela virou e falou assim, eu assisti o seu podcast, mas eu não gosto da sua abertura porque é demorado. Ela falou assim, porque no TikTok as coisas são rápidas, é 10 segundos e aí você já troca. Falei, então, você não é meu público. Falei, eu não faço o programa pra você, você não é meu público. E se o público do TikTok for esse, eu não quero o público do TikTok. Porque é descartável. É descartável, porque se você for olhar é o seguinte, lá no passado nós não tínhamos um cenário de tantas pessoas tomando remédio para ansiedade, Rivotril e etc., como tem hoje, jovens que têm problemas psicológicos, porque não tem déficit de atenção, porque eles não consomem as coisas. A gente consumia as coisas com prazer. Eu lembro que a gente sentava na frente da televisão para assistir Globo de Ouro, porque você tinha a possibilidade de ver todos os seus artistas na sequência. Com músicas boas. Músicas boas. Gugu, por exemplo, recebia todos e falava assim, quem vai vir? Aí ficava folheando na tela todos os artistas que iam vir na chamada do programa antes de ele começar, durante o decorrer da semana. Então eu falava, eu vou assistir porque eu quero ver aquele cantor cantar. E aí você ficava esperando, por exemplo, eu gostava muito Moranguinho do Nordeste, o que é a dupla, os dois irmãos gêmeos lá. Não, quem lançou foi o Laírton dos teclados. Isso. Então, eu gostei na voz do Vavá e do irmão dele. Cara, eu achava aquilo impressionante. E você olhava as pessoas, elas tinham um troço. Cara, as pessoas naquela época, elas ficavam desesperadas. Ela não podia ver um artista que ela desmaiava e etc. Hoje eu tô tendo prazer. Não tinha internet, então... É isso. Entendeu? É isso. Como que você hoje, atuando, você teve que se reciclar para poder atuar nos dias atuais? Olha, musicalmente eu não parei no tempo. Tá. Não parei no tempo. Mas artisticamente é difícil, porque hoje, agora com a inteligência artificial, então, pelo amor de Deus, porque agora... Todo mundo canta, todo mundo é compositor, todo mundo, você entendeu? Então, mas não tem, a hora que a inteligência artificial e o japonês lá no teclado inventar emoção, a inteligência artificial não tem emoção. Não tem como, Zé, não tem como. O cara tocando um teclado, eu falo que o cara para tocar um teclado, japonês, tem 1000 coisas, o cara... Mas é o seguinte... Não tem lágrima no dedo, nos acordes, é verdade. Entendeu? A sensibilidade e tal. Então, vou te falar, eu hoje não produziria um disco de funk, não porque não tenho nada contra, mas eu vou fazer uma coisa que não vai entrar na cabeça das pessoas. A harmonia é muita. Hoje, mesmo sertanejo também, você pode pegar... A maioria das músicas sertanejas hoje, de 10 anos para cá, tem 4 acordes. Eles mudam a linha melódica, mas Dó, Sol, Lá menor, Fá. Dó, Sol, Lá menor, Fá. Ré, Lá, Si menor, Sol. Então, só muda a linha melódica e o tempo, mas não tem os acordes, não tem qualidade musical. Entendi. Mas aí eu te pergunto, por exemplo, todo artista, ele vislumbra alguns objetivos. Quero ser rico, quero ter fama, quero ser aclamado e etc. E hoje não precisa ser artista. O influencer digital, hoje, sou influencer, o cara está ganhando milhões aí, é influência digital. Isso, nós vamos chegar nesse ponto que é isso que eu quero saber sua opinião. Mas quando você fala dessa sequência de acordes, ela tem dado resultado. Porque se você for ver, nós temos vários artistas hoje, aumentou o número de artistas em sucesso, vamos dizer, em exposição, mas o que você falou, a frequência está tão forte que você não começa a ter memória quando o cara desaparece e sai de cena. Não, e outra coisa, hoje, por exemplo, antigamente o cara lançava um LP por ano. Sim. Hoje,
Você vai lá no canal do Eric Safadão, tem uma música por dia. 2 dias tem outra música. Boa você ter dito isso também. Vou pegar esses 2 ganchos que você me deu agora. Primeiro o seguinte, quando lançávamos um disco, tinha o lado A e o lado B, né? Ou até o CD que tinha 17 músicas, tinha gente que gravava 18, 14, 16. E aí isso foi espremendo com o tempo. O processo de divulgação aparentemente ficou mais fácil por conta da tecnologia. Mas os pilares ainda se mantêm. TV, rádio, né? E agora tem internet. Não, agora eu acho que é internet, porque quando você chega na televisão, a maioria dos povos vai olhar quantos seguidores ele tem, quantas visibilidade ele tem. Ah, então, isso que você colocou é interessante. Por exemplo, a televisão, ela sempre mandou no pedaço. O rádio sempre mandou no pedaço. E a pergunta que eu faço a você é o seguinte: se você está falando que a internet manda, e como é que você enxerga as coisas, por exemplo, quando um artista compra seguidores? Como que você consegue enxergar que aquilo ali é fake ou é verdadeiro? Eu consigo, porque é o seguinte, ele compra, você vê lá 1 milhão de seguidores. Aí você vai nos comentários, tem 10 comentários. Então, Ah, então você olha a questão dos comentários. Isso é interessante porque o que acontece? Eu estou falando por experiência própria. Por mais que eu faça o programa e eu tenha um monte de visualizações por edição, você vê que os comentários eles ficam em 10, 15, 20 comentários. não, se o cara tiver 1 milhão e tiver 100 comentários, não tá vendo que ele comprou seguidores. Então, mas é que o comentário é um passo mais difícil para quem está assistindo. Vou te dar um exemplo. Com o aplicativo do YouTube hoje vem instalado nas Smart TV, porque as televisões estão conectadas na internet. Eu sou da época, e você também, né? Mas eu sou da época da TV preto e branco. Sou da época que você tinha que colocar lá o bombrilzinho na antena e ficar virando a antena. Colocava aquele, era degradê, um plástico para ficar colorido. Vai ficar colorido. Olha, eu não peguei essa época. Eu peguei o final do preto e branco. Eu sou da época que a televisão de tubo, que você ligava ela, tinha que esperar 5 minutos ela aquecer para abrir a imagem. Ó. Você só ficava escutando o áudio. Né? Então, você tem ideia de como nós estamos bem aí, né, nessa questão da história. Mas o que me chama a atenção é que a internet hoje ela é tão volátil porque as pessoas consomem rápido e não degustam. Então eu estou começando... É correto eu fazer essa afirmação, mas eu estou começando a não conseguir enxergar mais hits que durem tanto tempo. Ah, não. Tudo rápido. Por isso que os caras lotam de música todo dia, estão mudando de música, mudando, toda hora tem essa mudança. Por exemplo, o último hit que eu me recorde, que fez um sucesso danado, que ficou gravado para mim, foi Domingo de Manhã, do Marcos Belucci. Então, Que ela tocava, você tocava, mudava de rádio, estava tocando, mudava de rádio, estava tocando, ia procurar na internet, aparecia informação, era show, aí você ia na televisão, estava falando dos caras, e etc. e você sabe que o Domingo de Manhã, com Marcos Belucci, não deu uma repercussão, porque os cantores, grandes cantores, começaram a cantar. Uhum. Então a Ivete cantava, o outro cantava, todo mundo cantava. Então fica aquele negócio, de quem é a música? Não é isso, Fernando? De quem é a música? Porque não ficou marcado, por exemplo, quando eu me lembro que eu estava lá no Geraldo, pô, aí de repente o Marcos Belucci lançou a música com o Safadão. Não era para o Safadão ir divulgar a música sem o Marcos Belucci. Ele começou a divulgar a música sem o Marcos Belucci e acabou todo mundo pensando que era do Safadão a música. Ah, tá. Você acha que nos dias atuais a gente vai ter um novo José Augusto com evidências, Peninha com sonhos? Vou te falar, o Zé Augusto é um baita compositor, pra você ver. Essa música se tornou mundialmente famosa, né? Então eu acho difícil, porque todo mundo, os compositores agora estão todo mundo indo na mesmice para poder ganhar dinheiro rápido. Porque quando você fala de hinos, né, porque deixou de ser música, virou hino. Evidências virou hino. Sonhos virou hino. Estrada da Vida virou hino. Bote Azul virou hino. Então assim, eu não vejo nada de novo hoje
que tem essa tendência em virar hino, onde todos os cantores queiram cantar com estilos diferentes, momentos diferentes. Eu estava até vendo um compositor, o Sorocaba, falando. Tá todo mundo fazendo tudo igual porque para aproveitar o momento. Se eles não têm a coragem de fazer uma coisa diferente, porque se eles fizerem uma coisa muito boa, totalmente diferente, o intérprete não pega a música, ele vai pegar outra que tem o apelo rápido. Entendi. Boa você ter colocado isso. Uma outra visão que eu queria saber, que você enxerga dos dias de hoje. Você acredita que aquela sequência que nós tínhamos no Brasil de momentos de cada tipo de segmento? Então, uma hora era samba, apareceu um monte de gente do pagode. Depois veio primeiro Lambada. rock, depois lambada, etc. E o sertanejo veio e ficou. E está há bastante tempo, mas você começa a ver que outros começam a mostrar sinais. Por exemplo, forró. Teve a época do forró também. O problema do sertanejo é que hoje tem muita gente se separando. E tem muita gente, quando separa, você tem que levar esse cara que separou, essa mulher que separou, para balada, para beber. Então as músicas hoje são muito sofrência bebida, sofrência bebida, sofrência bebida, porque é um meio de levar esse público, tirar, arrancar ele de casa, levar para a balada, que é onde que ele vai ganhar dinheiro com a casa contratando. Então, quer dizer, tá nessa daí agora. Mas você não acredita que vamos ter uma onda que vá mudar esse cenário, que o sertanejo diminua o share dele de participação no mercado e um outro ritmo assuma essa posição? Eu não sei, rapaz. Eu acho que o povo tá muito baladeiro. É? Eu tenho notado que o samba começou a dar uns sinais aí. Você vê, tem grupos que tá dando bem, o Péricles, com o Thiaguinho, com o Menos é Mais. Só que é o seguinte, é um público dirigido. Quem gosta de samba, é tanto que quem toca samba direto, Transcontinental, 105 FM. Uhum. Então esses aí são. Você quer ouvir samba, você vai. Eu, por exemplo, escuto uma rádio chamada Nova Brasil, Conheço. e que toca tudo de qualidade. Então eu prefiro ficar lá, quando eu estou no meu carro, é a Nova Brasil. Você não fica observando quais são as tendências? Porque é o seguinte, eu sei que eu vou lá no samba, eu já sei o que vai tocar. Vou lá na rádio, na Nativa, vai tocar o sertanejo. E hoje tem muito promoção, né? Então você tem que fazer uma promoção. Então sempre tá, quando é um é outro, quando é um. Você citou, dentro da nossa conversa, um determinado momento que você virou e falou, tudo que era muito novo tinha dificuldade de entrar, porque tinha muita gente ali que era famosa, ou que inibia, ou que não tinha muito espaço para o que é novo. Você acha que tem alguma mudança com os dias de hoje? Porque ainda hoje eu tenho a impressão, e como já trabalhei com música, que a entrada de um artista novo na pista para entrar dentro, tentar competir, é muito difícil. E você precisa de muito dinheiro. E outra coisa, eu acho o seguinte, o artista hoje, para entrar, ele não tem que pensar em fazer um repertório, ele tem que fazer um repertório de show e uma música de trabalho, mais um repertório de show. Porque o contratante, o cara vai te contratar, você estourou uma música e querer viver só de música inédita, você não vai, você tem que montar um show para poder atrair o contratante e o público, você entendeu? Então, eu acho que hoje está muito, muito difícil um cantor novo entrar, querer fazer só música inédita se não tiver investimento. Uhum. Porque hoje o investimento não é só nas rádios, em promoções de rádio, é promoção de internet, é influência digital, é TikTok, você tem que cercar de tudo para acabar. O que eu enxergo com isso que você está falando, que fica um pouco difícil de você começar um projeto novo, porque se você lança uma única música e você não tem um repertório, você tem que fazer cover de outras pessoas que são famosas, e as pessoas vão cantar, porque geralmente as pessoas escolhem aquelas que são mais famosas. Por exemplo, a Luana Prado.
ela está estourada aí, lotando lugares com o quê? Só com músicas já conhecidas de sertanejo, que marcaram. Ela pegou a música da Você Pra Mim Foi um... TT Espíndola. Deu, até fez... Então, muitas vezes, você tem que ter esse nicho de... Por exemplo, a gente... Você vai ver a semana que vem a Claudinha aqui, Uhum. uma coisa que eu produzi, eu pensei, pô, mas vem cá, toda a rádio sertaneja, por que não toca o Raça Negra? Porque é samba. Você não vê a rádio sertaneja, nada sertanejo tocar. Eu falei, pô, então eu vou pegar um dos maiores sucessos do Raça Negra, vou transformar em sertanejo, aí você vai ter uma música do Raça Negra e fica mais fácil do cara tocar, do cara, isso porque é uma música conhecida, porque a rádio é o seguinte, você está lá, a rádio está tocando, pinta uma música inédita, isso você já muda. Por isso que quando o cara quer alavancar a audiência de rádio, faz flashback. Não tem outra. Ah, ele faz um programa de flashback para Por poder exemplo, o atrair as Ciro pessoas. Aguiar lá, fala, somos todos jovens. Pô, dá uma puta audiência. Porque ele toca de tudo que foi sucesso. Caramba, você sabe que essa conversa ela me faz passar de novo um filme na minha cabeça e de reviver tantas coisas, porque eu sou da época de assistir Clip Trip, de gravar em videocassete lá na hora que tava passando, antes mesmo da entrada da MTV, Sei. Beto Rivera, Oh, que ele claro. falava, tá aqui na Clip Trip, televisão de São Paulo, e tinha lá o desenho do logotipo, era a Torre da Gazeta. É. E eu falo pra você o seguinte, hoje já não tem mais isso. Nem a MTV é igual como era passado, que você Porque ficava lá vendo os a música videoclipes, né? tô te falando, é a internet, o streaming, a coisa mudou. E tem um detalhe, é uma luta. Eu sou diretor lá conselheiro da Ordem dos Músicos, a gente está tentando. Você sabia que muitas vezes o músico no digital ele não recebe. O músico não recebe o compositor, o produtor fonográfico e o intérprete. Caramba. É, por isso que a gente estava falando da questão do YouTube, que o YouTube não paga direitos autorais. Então hoje, quando um artista senta aqui e ele toca, eu falo para ele, olha, a gente vai pegar, porque se fosse uma transmissão ao vivo já ia cortar, porque o YouTube ele tem lá um sistema que fica ouvindo as músicas e ele Claro. corta e derruba. Tá? Mas quando o programa ele é gravado, na hora que você vai subir a edição, ele te dá uma advertência dizendo assim, olha, tem direitos autorais aqui, mas o nível é básico, pode utilizar que a pessoa que é dona ela não se opõe, só que eu não vou monetizar a sua edição. A sua edição, se ela for monetizada, tudo que vier de receita vai para ele. Eu perco. Mas eu não me importo com isso, Mas esse é um sabe, objetivo. é uma luta muito, muito grande, porque é o seguinte, todos os programas que eu fiz até hoje, eu tive banda ao vivo, todos. Tá. Bolinha, no Chacrinha, no Simonal, que é o show da tarde, no Barros de Alencar tinha banda, no Dacho Campos tinha banda, no Silvio Santos, todos. Então, você imagina, morreram todos os músicos do mundo. O que vai acontecer? Ruído. Não vai ter música. Se o músico que faz a música, não estou falando só do compositor, porque o compositor cria a música, mas quem toca é o músico. Aí morreu todos os músicos, acabou. Aí eu chego lá na Record, faço trilha lá para a Record, para sonorizar jornalismo, um monte de coisa lá. Você imagina uma matéria, você fazendo uma matéria, não ter fundo musical de emoção, impacto, não tem. Quem é o cara responsável? O músico. Na pandemia, nós ficamos 2 anos, eu, o presidente Márcio, Caio Flávio, um monte de pessoas que estavam agora nessa nova ordem dos músicos, ficamos 2 anos fazendo cesta básica, fazendo live para criar cesta básica para poder dar para o músico, ia receber, os músicos iam receber, e não precisava, podia ser inadimplente, não cadastrado, iam lá, comprovava que era músico, e a gente dava cestas básicas. E a televisão, nenhuma fez uma ação para falar, nós temos que ajudar os músicos, porque parou tudo. Eu tinha um estúdio. Na época, um estúdio, fiquei 2 anos parado com o estúdio.
estúdio de áudio e vídeo. Então, o que eu falo é o seguinte, as emissoras de televisão dependem 100% da música, só que ela só dá valor para os intérpretes. Não dá valor para quem fez a música. O cara que fez a música no estúdio, muitas vezes não é o cara que está fazendo o show. E ele não recebe. Quer dizer, E isso não é, numa hora dessa, eu tinha que dar uma valorização. uma Então, valorizada. Porque você pode ver que até a abertura do Jornal Nacional é uma vinheta com música. Tudo tem música. Tudo. Eu na pandemia, eu fiquei chateado porque é o seguinte, a Bandeirantes, eu trabalhei 20 anos lá, a Bandeirantes, ela depende 100% em tudo da música. Aí eles fizeram uma campanha de cesta básica para as comunidades e tal. Fala quantas vieram para a Ordem dos Músicos? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Aí teve a lei de incentivo para a cultura. Fala quanto veio para os músicos? Nada. Veio para o teatro, veio para não sei o quê, não sei o quê. Músico lá, nada. Foi uma batalha. Então, a gente está sempre. Eu fico pensando o seguinte, o dia que os músicos falam assim, ó, parou tudo, não vai ter mais música no mundo. Puta, acho que o pessoal vai morrer. Não, só ficar surdo, né? Porque o silêncio é ensurdecedor. Porque se você for ver a comunicação para ela ser efetiva, ela anda com música. A música que reflete a mensagem que está sendo passada. Se ela é feliz, se ela é triste, se ela é alegre, se ela é engraçada. Né? Então a gente pode. Quando você assistir um filme, já imaginou um filme sem efeito, sem sonorizar, como seria chato. Não é nem o tema do filme. É a sonorização do decorrer, né? É. Então, se a pessoa tá andando, você vê que quando a pessoa entra dentro de um carro já começa a tocar uma música de fundo. Se for um filme de ação, a música já é agitada e aí por aí vai, né? Já que a gente está falando de música, em 2004 eu falei, vou fazer um programa. Eu tinha uma marca, Clube do Músico. Cheguei no Gugu, falei, Gugu, eu preciso lá da GGP, me ajuda, eu vou precisar lá, eu vou gravar, ficar um mês lá com a produção e tal. Eu consegui uma grana das importadoras e fabricantes de instrumento. Fiquei um mês lá, em 3 dias a gente gravou o programa. Quem apresentou foi o Theo Werneck e a Luciana Mello. Fizemos e tal, fiz um teaser, vamos para as agências de publicidade. Sabe o que eu ouvi? Bicho, mas Clube do Músico, música é tudo duro. O mercado tinha fechado com 2 bilhões de faturamento em 2004. Aí você vê uma propaganda do McDonald's, tem a música. Aí você vê a propaganda da Casas Bahia, tem a música. Aí você vê, tudo tem música. E o cara veio me falar que a gente é uma agência ferrada. Falar que música é tudo duro. Eu falei para ele, você acha então que o cara lá em Fortaleza, ele para ter uma guitarra, um violão, ele vai lá na árvore, descasca a árvore e faz... Pô, já existia. Agora, você imagina, em 2004 não tinha esse movimento sertanejo, que quando explodiu, qualquer cidade tem uma bandinha, uma dupla sertaneja com violão, com uma bateria. Hoje, eu acredito que hoje está mais de 10 bilhões de faturamento. Porque quando a gente fala do instrumento musical, eu falo da mesa de som do estúdio, eu falo do LED que está na coisa, tudo é o entretenimento. Mas é difícil, a batalha. E olha que eu vou te falar, nesses 2 anos eu vi astros da música da década de 80 indo lá pegar a cesta básica. Isso foi um momento muito triste, né? A gente falar da pandemia foi um momento muito triste, porque assim, cada um teve dores diferentes. Teve gente que perdeu a família toda, né? Quando a gente fala A maioria dos músicos estavam vendendo instrumento para comprar alimento e pagar água, pagar luz. Entendeu? É verdade. Ele tinha a casa dele. O músico que tinha carro virou Uber. O que não tinha carro vendeu instrumento para comprar. É verdade, é verdade. Agora, falando um pouquinho da TV novamente, que é a tua principal atividade de dirigir, produzir, etc. Como que é a sua visão em relação aos digitais influencers hoje? Porque quando você vê uma grande audiência na internet,
O Leão, quando ele esteve comigo, ele falou assim, é uma grande burrice você pegar digital influencer e levar ele como uma personalidade para trabalhar na televisão para tentar atrair a audiência. Posso te falar? O que você acha disso? SBT contratou os podcasts. Tá dando 2 pontos, 1 ponto. Porque é o seguinte, o digital influencer, o cara que tem, vamos supor, o artista que tem 20 milhões de views, de visibilidade lá. Aí você vai ver, faz 3 anos que ele tem aquilo lá. E a televisão é o dia. Verdade, fotografia daquele momento. Daquele momento, mas o programa deu no YouTube, mas no YouTube naquele dia, diferente, por exemplo, quando fizeram um podcast com o Bolsonaro, que alavancou pra caramba, fizeram com o Pablo Marçal, alavancou. Mas é o seguinte, na internet, você tem lá, você vai ver, tem uma música, eu vi uma música lá, o cara fez, já tem 3 anos, e tem 20 milhões, mas 3 anos, bicho. É diferente da televisão. Eu acredito ainda, eu sou assim, um cara que batalhou sempre por televisão e eu acho que a televisão não tem jeito. Ela tá lá, todo mundo tem uma televisão em casa, mesmo aqueles mais jovens que usam o computador, celular, que eu sei que o celular... Mas hoje em dia também você pode juntar a televisão com o celular. Quem não vê na televisão, vê no celular. Assim. Então, tanto que o SBT está fazendo isso também. Né? Então, mas é que é assim, por exemplo, hoje você me relatou que nunca participou de um podcast, hoje você está tendo a oportunidade. Qual a diferença desse modelo para o que você está acostumado em ver, por exemplo, em programas de entrevista na televisão? Sabe o que é o problema? A televisão, rapaz, é um negócio seguinte. Você vê, eu tô aqui, tô tranquilo, beleza. Mas, bicho, quando você tá na televisão, eu tô lá no Geraldo. Aí o Geraldo, Valdir, não sei o que lá, bicho, a câmera vem, já é outra história. É outra história, bicho. Parece que você já não sabe. E outra, o pior, que aqui a gente está conversando e você tá, eu tô ali, eu vou respirar. Lá não. O Geraldo vem do nada, mas o maestro, e É que o dinamismo da TV, como envolve muitas pessoas e tem a questão da audiência. Não, quando acende aquela luzinha vermelha, bicho, enquanto ela não tá vermelha, você tá tranquilo. O que é a luzinha vermelha? Explica aí. O REC, apertou o REC, você vê aquilo. Tá ligado, você fica maluco. Não é que você já não tem. Porque você, quando o Geraldo é um cara que, pô, já aprendeu, ele fala, conta história. As histórias dele, ele vai, não tem teleprompter, não tem nada. Ele estuda a história do cara e vai. Por isso que ele virou contador de histórias. Entendi. E por que que ele virou contador de histórias? Ele fazia o balanço geral. Apresentava crime, apresentava coisa e tal. Resolvemos, eu participei da reunião para fazer o Domingo Show. Inclusive a abertura do Domingo Show é minha. Aí, nós falamos, pô, bicho, o programa vai começar das 11 da manhã até as 3 da tarde. Meu, você imagina se trazer um artista que fez um show no sábado até 3, 4 horas da manhã, chegar 9 horas da manhã com a banda, não, ninguém queria fazer, irmão, puta que pariu. Aí eu cheguei, desculpa, palavrão. Aí é o seguinte... Fica à vontade, podcast, pô, não tem censura. Aí eu cheguei, eu dei uma ideia lá, rapaz. O Pablo estava lançando uma música, a primeira música do Pablo. E eu comecei a pesquisar a história do Pablo. A história do Pablo, na realidade, ele foi vendedor de tapioca da avó dele no mercado lá da Bahia. Aí eu peguei, liguei pro empresário, contar a história e tal, não sei o quê. E a gente ia fazer uma matéria, mas a gente resolveu que o Geraldo fosse lá. E aí a gente arrumou um fã do Pablo, que ele já tinha na Bahia, ele tinha um sucesso. Não era nacional ainda. Aí nós pegamos, vestimos ele vendendo tapioca, né? Aí numa determinada hora a gente colocou uma foto grande da mãe dele, da avó dele, que já tinha falecido. Então teve a emoção, o cara chegando, daqui a pouco veio o fã. E aí o Geraldo virou um contador de história a partir dali. Aí a gente descobriu um caminho para não ter
Quando pudesse fazer um artista, ótimo. Quando não pudesse, É engraçado você falar isso, porque você veja só que interessante. Podcast não tem roteiro. A gente está conversando aqui exatamente há 1 hora e 4 minutos que nós estamos aqui gravando o programa e não tem roteiro, porque a delícia é degustar cada palavra e cada tema que você está trazendo que me gera curiosidade e que eu acredito que a audiência do programa vai curtir. Por quê? Porque o que acontece? Diferentemente da televisão, podcast é algo informal, é um o bate-papo. tempo é curto, né? Sempre. É curto na televisão. O nosso aqui é. Pô, se você falar, cara, eu quero fazer um podcast. Tem podcast que tem 4 horas de duração. Tem podcast que tem 3 horas de duração. O meu programa, ele é flexível, ele vai de acordo com o que está rendendo. Eu não vou ficar aqui cozinhando o galo se eu estou vendo que você não está me trazendo nada. Cara, você está trazendo tanta riqueza e tantos detalhes. Porque assim, eu fico imaginando as pessoas que trabalham com TV e rádio, que estão assistindo esse programa hoje, tendo a oportunidade de escutar as coisas que você está falando. Porque hoje a gente tem lá na faculdade um monte de pessoas que estão sentadas lá, que eu tive o prazer até de dar entrevista, que eu comentei no início, para poder falar como é que monta o podcast, porque virou tema de faculdade lá de rádio e televisão. Tá. O que você hoje, com essa bagagem toda, pode falar para essas pessoas que estão estudando rádio e TV sobre esse mundo do entretenimento, esse mundo de programa, de produção, de apresentação e etc. O que você pode dar de conselho para essas pessoas que estão estudando e querem se formar e pensam como você pensava lá atrás? Quero ser um artista, quero ser um apresentador de sucesso, O etc. negócio tem que buscar. A fórmula é uma só: buscar informação. Porque é o seguinte, o cara quando sai da faculdade, ele vem como estagiário. Se ele não buscar informação, achar que aquilo que está ali, isso aqui, meu, é muito maior se você busca informação com pessoas que viveram as épocas que não tinha internet, não tinha nada. Hoje em dia a internet é lindo. A internet da Record é a mesma do SBT, da Bandeirantes, da Globo. Então hoje virou, sabe, você não descobre algo novo. Quando você descobre, o outro também descobriu, você entendeu? Então é bem difícil. Eu queria falar uma coisa, uma situação que aconteceu. Em 91, eu lancei um grupo em 90 chamado Super Feliz. Você chegou a ver? Não cheguei. Tinha o verde, o amarelo, o azul e a pink. Por que eu montei esse grupo? Porque quando foi criado o Balão Mágico, o Trem da Alegria, eu via que era muita, não das crianças, mas das mães das crianças. Então eu juntei esses 4 personagens e criei uma identidade. Pintei a cara de todo mundo, um palhaço estilizado, não tinha nariz. Rapaz, você tá falando isso, alguém sentou aqui e falou desse negócio, falou desse projeto. Então, olha só, Alguém era o verde, quem era o verde? Arthur Rezende. Ah, tá. Não, alguém veio aqui e falou do verde, falou de algum desses personagens. Continua. Quem criou fui eu. Uhum. Inclusive eu levei isso daí para várias gravadoras e ninguém quis. Aí tem uma história. Gravamos pela Paulinas, Comep. A Comep fizemos um disco e tal. E na época a Xuxa estava com Hilari, Hilari, pô, era música tudo pra cima. Aí, fazendo um disco lá, fiz com o João Plinta, e tinha uma música que eu fiz, já estava acabado o disco, e eu tentando colocar uma música lenta. E não, música lenta, tá louco, criança não vai cantar, é muita harmonia, tá? Aí eu cheguei, peguei, eu fiz uma música, vamos fazer a grande festa, que vai a Xuxa e as Paquitas, hilariando a alegria, num disco voador ela chega todo dia, e a hora do capeta fazendo mal. A hora que eu falei, a hora do capeta nessa música, Irmãs Paulina, católicas lá. Nome do programa do Serginho Malandro, só para deixar o pessoal alinhado aqui, né? Sérgio Malandro. Aí eu falou, bicho, pelo amor de Deus, a hora do capeta, tira essa música. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou colocar no lugar?
Eu fui lá na casa do José Paulo Soares, na calada da noite, falei, meu, vamos colocar essa música ali. Fizemos o arranjo e falei, só que é o seguinte, nós vamos ter que ir escondido, pegar os músicos, vamos fazer de madrugada lá no estúdio, porque elas não vão falar que a música é lenta. Aí eu falei, beleza. Gravamos a música, a terceira do lado B. Terceira do lado B, para que é? Para não tocar mesmo. É pra ficar escondida lá, né? Aí eu tô vendo o Jornal Popular da tarde, eu vi um papo assim, Silvio Santos compra direitos da novela Carrossel. Puta, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, aquela terceira faixa chamava-se Carrossel. Aí, bicho, eu peguei e falei pro meu irmão que trabalhava na discoteca lá do SBT, o Chico. Falei, olha, Chico, mostra a música, quero. Quem que tá lá na. Aí tinha um cara chamado Verão. Verão é o cara que cuidava das. Cuidava do que mesmo, Paulo? Ele fazia as artes gráficas. Arte gráfica, vídeo, abertura. Meu, ele colocou a música, bicho. A novela estreia na segunda-feira, uma semana antes, o Silvio aprovou. E precisava de uma autorização. Vai eu lá para a Comep. As irmãs chegou lá, tinha um divulgador que faleceu, Teixeirinha. Teixeirinha, cadê as irmãs? Ah, bicho, as irmãs estão num retiro, só volta na outra semana. Meu Deus, eu preciso assinar esse documento aqui, não sei o quê. Elas estão em Atibaia. Falei, eu vou lá. Fui para Atibaia, peguei lá. Por favor, eu queria falar com a irmã Terezinha. Você é louco. É retiro, elas vão ficar trancadas aqui só domingo, à noite que elas saem. A novela é de segunda. Caramba, imagina o desespero, E eu cara. falei assim, eu não saio daqui enquanto você não me trouxer a Terezinha, que era a chefe. Meu, 2 horas da manhã, frio lascado, sabe que Atibaia não é mole. Isso, a Terezinha veio. Falei, Valdir, o que você está fazendo? Terezinha, pelo amor de Deus. Acontece isso. Eu coloquei a música na novela. Preciso que você assine, porque o fonograma era da Comédia. Ela assinou. Aí, terça-feira, levei o papel. O grupo já estava querendo, porque já tinha lançado há um ano. Estava legal, mas não, o grupo já queria parar. Queria parar, porque não sei o que lá. Eu não contei para ninguém. Para ninguém eu contei que a música estava na novela e estreia na segunda-feira. Aí, beleza, fiquei em casa aqui. O Verão já tinha falado para mim, tá tudo certo e tal. Aí tô em casa, plena segunda-feira. Entre doentes, embarque nesse carro, isso é a música. Vendeu quase 1 milhão de discos. Caramba. E mudou a história do SBT. Por quê? Era Carrossel e Aqui e Agora. Quebrou a Globo. A Globo, no horário do Jornal Nacional, olha, e Mandala, com o Tarcísio Meire, o cara, meio ferrou. E o SBT deu aquele, você vê que, as histórias assim que a gente... E eu fico feliz porque é o seguinte, eu consegui ajudar. Meu, eu acho que eu fiz mais projeto social do que eu ganhei dinheiro com os Super Felizes. Caramba. Porque eu fazia tudo, bicho. Fazia, né? Ó, música da ACD, fiz a abertura de um ano lá, fui lá com eles na ACD. Eu fazia programa de rádio com eles, os caras ficavam putos comigo. Porque eu falei, não sei, você tem que ir maquiado. Você imagina, você está aqui me entrevistando, eu estou de cara limpa, como é que você sabe que é o verde? Eu entrava com os caras, tudo, porque muitas vezes tinha criança na porta da rádio. Como é que vai entrar o cara lá sem nada, bicho? Não, maquiado todo mundo. Queria histeria. É. Você queria histeria. É, então, mas você vê, foi uma música que entrou que ninguém nem... Porque só queriam música agitada, e Larier tinha que ser dali para cima. De tudo que você trabalhou, você já chegou a trabalhar com reality show?
de dirigir, etc. Graças a Deus, não. 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 Você não tem essa Não, vontade? porque você não dirige nada. Você não produz nada. Vem tudo formato de fora. Você tem que fazer exatamente Não se pode alterar nada? nada. Nenhuma dinâmica, nenhuma Nada, prova? nada, não. Você pega o Canta Comigo, é aquilo. Você pega o The Voice, é aquilo. Você pega a Fazenda, é aquilo. Você pega o Big Brother. Big Brother, é aquilo. É o Mas- formato, você tem que fazer o formato. Mas nada te impede de criar um reality show. Por exemplo, a Fazenda não foi criada pela Record ou ela, não, a ela é comprada? Fazenda é comprada, né? É um formato comprado. Mas será que não temos um brasileiro que tem uma ideia boa para criar um Mas reality tem, show? mas eles não querem. Ah, eles não querem. A televisão não quer, não quer. Entendi. Qual é o que a televisão vislumbra hoje? Depois que ela realizou que perdeu audiência pra caramba para os outros veículos de comunicação. Tem que fazer, sei lá, porque é o seguinte, o pessoal que tá, você tem que fazer televisão para quem está assistindo. Não adianta você querer trazer o público jovem para assistir televisão, que ele não vai assistir televisão, que ele tem o celular que ele assiste hoje. Ah, hoje eu não quero assistir, assiste amanhã, não quero. Então, esquece, tem que se contentar em fazer a televisão para quem está em casa assistindo. Eu recebi uma pergunta aqui de quem está nos assistindo agora e junta com uma coisa que eu ia perguntar agora para você. Vai entrar agora a tal da televisão 3.0, né? Que você vai poder interagir, vai ter interação, vai ser meio uma internet junto com a TV. Então o que acontece? Com a TV 3.0, como você enxerga o futuro da televisão brasileira? Meu, é uma pergunta difícil, porque a gente só vai saber a hora que a Então. coisa acontecer e depende do conteúdo que você apresentar. Se tiver interesse dessa pessoa ficar na frente da televisão, senão vai tudo lá para o computador, agora paro, agora eu vou em outro, né? Porque a televisão você tem que ficar ali focado, porque o controle remoto, antigamente não tinha controle remoto. Sim. Então você tinha, ai meu Deus, eu tenho que levantar da cana, não. Lá no seletor? Agora, você está aqui, o cara fala, não sei o que, nós começamos, pum, o cara já mudou para lá, já mudou para o outro, já mudou para o outro, e vai, parou aqui. Caramba, mas você sabe que eu acho interessante? Que a diferença está em cada pessoa. Por exemplo, eu continuo consumindo televisão, mesmo com os programas, canais fechados, eu continuo assistindo televisão. E eu assisto Serginho Groisman, à tarde eu assisto Gotino. Gosto de assistir o Gotino, eu vejo ele fazer. Por mais que seja um programa policial, com notícias mais pesadas, ele consegue trazer do jeito dele, com a leveza de fazer as coisas. Ele traz uma simpatia. Quando ele vai lá de manhã abraçar, na hora que vai começar o programa, lá começa umas 11, 11h30 da manhã, ele vai lá abraçar a câmera. Ele interagindo também com esqueci o nome da pessoa que faz com ele no palco lá. Mas é isso. Então, mas assim, é o jeito de fazer. Depois tem a hora da venenosa, que é engraçado pra caramba, que eles ficam dando entre eles lá cartão vermelho e cartão amarelo. Porque a da venenosa, Fabíola é venenosa, é minha. Eu tô que tô, eu vou que vou, na hora do balanço é minha. Então, você fica, pra tocar, você fica feliz. Vai. Mas você vê que é assim, se tira o Gotino e coloca outra pessoa, não fica igual. E eu não estou dizendo que vai ficar pior ou melhor, mas é que assim, você cria uma imagem, sabe quem né? O balanço geral foi o Geraldo Luiz, né? Eu lembro do Geraldo fazendo. 2000 e... Nossa. Eu lembro do Geraldo fazendo. Do Galo? Lembro do Galo. Galo William. O Anão também. O Anão, o Marquinho. Que eu vou falar para você que era assim, engraçado, né? Ele conseguia. O Geraldo me liga para mim um dia e fala assim: Valdir, eu preciso de uma música pro Galo. Que pariu, música pro Galo. Aí fiz a música lá pra ele e tinha um galo de verdade. Sim, eu lembro. O galo ficava parado em cima, eles colocaram um puleiro, deixaram o galo aí, a câmera ficava filmando e o galo mexendo a cabeça pra um lado e pro outro. Mas assim, é o que eu falo, são fórmulas.
São fórmulas. Que ficava descontraído. Você imagina 6 horas da manhã, bicho. Puta, você vem com um crime, com não sei o quê. Então dá uma. Mas você sabe que quando o Geraldo ele voltou para fazer esse programa, primeiro ele passou pela experiência de ser apresentador e depois voltaram com ele pro programa policial. Eu senti ele meio putaço. Tava, porque. Ele olhava de manhã e falava, bom dia, tô começando aqui mais uma mas vez, não não sei o que, papapá. Eu falei, caramba, ele falou, vai você daí. Aí o cara ia, ele falou, pô, Tanto que agora ele tinha mais de 1 ano de contrato. E os caras queriam que ele apresentasse Balanço Geral. Ele rescindiu, fizeram um acordo porque ele queria entretenimento. Que também tem jornalismo. É né? que ele foi picado pelo bichinho do apresentador. Eu acho que porque, pra mim, o repórter que tá lá na rua, tomando chuva, sol, passando frio, assistindo tragédia, é uma coisa. Quando ele passa para trabalhar dentro do estúdio, no Mas ar-condicionado... ele nunca foi repórter na Record. Não, eu entendo. Eu tô dizendo pra você assim, pra mim, na televisão, enxergando que quando você tira um repórter da rua e põe ele pra ir estúdio pra apresentar, ele foi promovido. Tá? Quando você pega o Geraldo e você tira ele de um programa de apresentação, de um programa policial, etc., você coloca ele no entretenimento. Puta, e ainda deu uma bruta de audiência, ganhava toda semana a corrida do SBT, do Celso Portiolli, me lembro. Foi muito bom. E tinha o menino também que era engraçado, menino, que acabou falecendo de câncer, que é o Quarta para 18. Os dois eram amigos, dava para ver a amizade do Geraldo com ele, né? Porque foi ele que trouxe para a Rede TV o Geraldo lá de Limeira para fazer aqui. Você vê, então, e ele dava oportunidade, né? E ele era da Rede Globo, ele era da Globo, ele né, fazia lá o programa, ele era da Globo. Mas você vê como que são as coisas. Ele abriu a oportunidade até pro Bate, o Bate tá aí hoje fazendo tá no lugar dele, né? E aí você vê como que a pessoa enxerga e fala, esse menino vai longe, essa menina vai longe. Ele começou a dar apelido para cada uma das repórteres e começou a deixar a coisa mais descontraída, porque o assunto é muito pesado. Que eu falo, né? Percival, pô, o Percival, ele fala, o Percival é milionário, brincava com o Percival, e ele numa cadeira num trono, que não sei o que, e ele falava, ele anda de lancha, que não sei o que. E eu conversando com meu sogro e com a minha sogra mais, ela falou, adoro assistir o programa. Por conta disso, é dessas brincadeiras que faz com que a pessoa ela se identifique com o programa. Eu vou fazer uma entrega aqui rapidinho, a gente está caminhando para o final, porque a hora passou, voou, e eu não podia deixar de aproveitar esse momento, mas vamos lá. Bom, pessoal, vocês que estão aí em casa, estão gostando dessa edição, eu tô adorando, e para mim é um desafio super grande, porque o homem é quem entende tudo de televisão, de fazer programa e etc, e quem sou eu para entrevistar um ouro desse, um gigante desse. E o que eu falo, né, eu vivo da generosidade de todas as pessoas que chegam aqui, sentam na minha frente para poder compartilhar histórias, e eu tô assim me deliciando em cada palavra, em cada historinha que ele tá contando, que historinha, né, histórias gigantescas. Mas eu quero falar para vocês da FLR Comunicação. A FLR Comunicação é uma empresa consagrada no mercado, entende tudo de comunicação, assessoria de imprensa, divulgação de TV. Para você que tem banda, artista, solo, cantora, cantor, se você tem aí um grupo, dá uma olhadinha aí no recado da FLR Comunicação, nós voltamos já. Vira aí o recadinho da FLR. É importante falar para você também que a FLR agora também tem uma nova modalidade de serviço. Eles trabalham com empresas. Para você que tem o seu negócio, quer divulgar o seu negócio na imprensa, para poder fazer coletivas, para você poder apresentar o seu produto, falar um pouco da filosofia da sua empresa, entre em contato com a FLR Comunicação. Eles têm um planinho legal para você. Eu quero mandar um beijo para Fernanda, minha parceira de sempre, para toda a equipe da FLR Comunicação. E é isso aí. Vamos voltar aqui então. Olha, Valdir, eu vou finalizar de uma maneira diferente hoje, porque assim, eu sei que você está cansado, eu sei tudo que nós fizemos aqui.
Tranquilo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque eu acho que essa é a primeira vez que as pessoas vão poder ter a oportunidade de saber o que é que está envolvido atrás da produção de um programa, o que está envolvido, quantas pessoas, porque você deu aqui umas pinceladas. O esforço que é e o emprego de energia, de pessoas envolvidas para entregar na casa das pessoas aquele programa pronto, aquilo que a gente chama de front-end, né? Aquilo que está montadinho, para que as pessoas tenham uma ideia de quão é difícil, de quanto é difícil montar tudo isso e viver tudo isso que você vive e viveu na sua história aqui, né? Porque a sua história é linda, você está de parabéns aí. Então, dá um toque aí para as pessoas, eu falo para elas aí como funciona. O que eu tenho para falar que é o seguinte, hoje a maioria dos programas, eles têm uma média de 30 a 40 pessoas. Ali está um rapaz ali, o Paulo, meu amigo Paulo, que trabalha comigo já há muito tempo, trabalhamos 10 anos na SBT. Nós fizemos o Qual é a Música e o Vamos Nessa. Nós éramos em 5. Luiz Bento, diretor, Afrânio, produtor, Paulo. O Paulo era conhecido como Paulo Dália. Por que Paulo Dália? Ele tinha letra bonita e fazia as dálias para o Silvio Santos. Depois ele saiu e entrou o Liminha, que está até hoje lá. Então, e a Célia, que fazia parte também da produção. Então nós éramos em 5. Outro dia eu fui fazer um programa da Máquina do Tempo com a Patrícia. Quando eu mostrei a foto, ó, nós fazemos o Qual é a Música, ela não acreditou. Porque, na realidade, é o seguinte, hoje tem muita gente, mas não tem nada de criatividade. Tudo vai buscar na internet. Ah, qual é acreditar? O Google. Então, hoje, eu acho que essas pessoas que estão entrando agora, que estão saindo da faculdade, tem que realmente buscar informação, porque a faculdade, ela te dá a teoria, mas a prática, ela não dá. Então, vem fazer um programa gravado, é lindo. Faz um programa ao vivo, não sabe para onde ir. Você entendeu? Então, o conselho que eu dou é isso aí, é buscar informação, tentar procurar fazer o conhecimento do que é realmente a televisão e não quantidade, na qualidade. Me diz uma coisa, qual é o teu sonho? O que você não realizou ainda que você gostaria de realizar? Eu vou colocar esse programa, Arena da Música, no ar. Arena da Música, você vai colocar no ar? Vou colocar. Se a gente falar de 0 a 10, ele já andou quanto? Já andou pelo menos. Eu só estou dependendo. Me deram. Por enquanto eu estou com o gato. Agora, quando eu pegar o pulo do gato, aí eu estou tranquilo, entendeu? Você está com o gato, mas vai pegar o pulo do gato. Então, porque esse programa foi criado justamente para valorizar a música de qualidade. E quando eu criei ele, eu criei a produtora para produzir comerciais para guitarra, baixo, teclado, bateria, mesa de som, micro. Eu tenho esse nicho que é o produto que não faz anúncio na televisão. Entendeu? Então, eu acho que vai ser uma coisa bem diferenciada e vamos torcer, se der certo agora, já estamos tendo umas reuniões aí, mas vai dar tudo certo, sim. Eu faço votos e não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Porque se tem uma coisa que eu posso dizer depois de ler o seu release é que você é um cara inconstante, você é um cara que não se sente satisfeito das coisas e fala, realizei, tá bom. Não, é um próximo desafio. Você é um trator, cara. Você é um trator. Quando você trabalha com criatividade, se você ficar, meu Deus do céu, você fica, ferrou, não dá. E me fala uma coisa, quantos projetos hoje você está trabalhando? Esse projeto desse programa, você também está trabalhando com a Claudinha Andrade. Tem um outro garoto que eu me sensibilizei com a história dele, chama Tiaguinho Vessi. Esse menino nasceu sem os 2 braços,
tem uma história de vida bacana pra caramba e agora vai acontecer uma outra situação em breve, aguardem, e é um cara que merece porque tem uma história de vida. Eu acho, como a Claudinha tem uma história de vida, a mãe dela lá, eu olho por esse lado também, e ele também, você imagina, uma pessoa que nasceu sem os dois braços, conseguiu, se formou em jornalismo, é um baita músico, faz tudo com os pés. Então, canta bem, Só precisa dar oportunidade para mostrar quem é, né? claro. Então, o que eu posso desejar é boa sorte. Então, você está com esses 3 projetos em andamento, mais o projeto da televisão que você está trabalhando. Na televisão, né? Faz parte da rotina já. Eu tenho mais coisas, eu trabalho na Assembleia Legislativa também, faço trilha para Record, para SBT e tô lá com Que hora que você dorme? Hã? Que hora que você dorme? Durmo. A gente encontra tempo. Você consegue encontrar tempo? É. Não, isso é legal. Parabéns. E torço pro São Paulo ainda. Tá, então você tem mais trabalho ainda, né? Pra torcer pro São Paulo. Bom, tá que nem eu pro Pouquinho. Corinthians, né? Não, o Corinthians. O Corinthians tá O difícil. São Paulo está em quarto, quinto lá. Então, o Corinthians também. Se você virar a tabela ao contrário, o Corinthians também tá lá. Bom, mas Valdir, eu quero te agradecer pela generosidade. Espero que você tenha gostado da experiência de participar do podcast. Não, foi legal pra caramba. Cara, e vou falar pra você, você é uma simpatia e a sua história é tão rica que eu espero que todos que estão em casa, que estão nos assistindo, tenham degustado e tenham se deliciado como eu aqui nessa edição. Obrigado mesmo pela generosidade. Obrigado. E quando precisar, só dá um toque. Vou precisar sempre, você sabe disso. Amigos são para isso e você é a mesma coisa. Faço aqui a sua casa. Que você depois me indique do Brilhantina para mim trazer o Tiaguinho aqui. Tá bom. A gente É vai... legal pra caramba. Ele gravou uma música com o Xande de Pilares. Tá. E vem uma outra notícia aí bacana. Então vamos. Vamos, eu inclusive vou colocar você em contato com ele, porque daí vocês podem fazer várias coisas interessantes juntos também. Tá bom. Entendeu? Porque o projeto tá andando aí, tá de vento e polpa, e obviamente que ele precisa de ajuda, porque o projeto é novo, né? Claro. Tudo que é novo tá em processo de evolução, e é aquela história. Gente boa tem que andar com gente boa, cara. Então eu falo pra você, a lei da atração, ela tá relacionada a pessoas que querem ajudar as outras e não passar ninguém para trás. Claro. E eu vou falar pra você, a Fernanda, ela sempre me apresenta pessoas que são maravilhosas e que vêm para agregar. Então, se tudo tá acontecendo, o que tá acontecendo nesse podcast, a gente tá na 2ª temporada, devo muito disso pra Fernanda, porque ela é que é a pessoa que sempre na luta para poder fazer a coisa acontecer, e é isso, você pode sempre contar com a gente. Tá bom. Que é a sua casa também agora, tá bom? Obrigado pela entrevista, fiquei lisonjeado, porque é a primeira vez que eu recebo um cara desse pedigree, com uma história maravilhosa, para poder participar de um programa, tá bom? Gente, mais uma vez eu quero agradecer vocês por essa edição maravilhosa, a companhia de vocês. Então, olha, curtam, compartilhem, agradecer a WTJ Minas TV, TV Recôncavo, os meus amigos aí, Vladimir e Sid Clay, e todo o povo mineiro, povo baiano e todo o povo do Brasil e fora do Brasil que também assistem o nosso programa. Quero deixar para vocês uma mensagem maravilhosa, um ótimo final de semana, vocês curtam com a família e até a próxima edição do nosso Brand Podcast. Até lá. Você conhece o Brazucas Wines, Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência.